Eu estou aqui há um tempão gravando sem perceber que eu não tinha dado play. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e a um vídeo sobre as minhas leituras do segundo semestre, parte 1, em que eu me concentrarei apenas nas leituras de julho e agosto. Finalizei 9 livros nesse período, tem uma leitura ainda em andamento e houve um livro abandonado. Bom, como sempre, eu vou sinalizar aqui as nacionalidades dos livros terminados em ordem aleatória, na ordem que esses livros estão na minha mão. Vamos lá. Grécia, Itália, Brasil, mais Brasil, Coreia do Sul e Líbano e Alemanha. Quando eu fiz o vídeo sobre os livros finalizados em junho, eu disse que tinha 2 leituras em andamento para continuar em julho, que eram A Poética do Aristóteles e a biografia da Clarice, Uma Vida que se Conta, da Nadia Batella Gottlieb. E disse ainda que pretendia ler em julho Assombrações, do Domenico Starnone, que era o livro do Clube do Livro, da minha cidade, e que pretendia começar o livro do Travesseiro, da Seixona. Eu fiz tudo que eu precisava fazer, né? Tudo que eu precisava não, tudo que eu disse que eu ia fazer, eu fiz. Eu terminei aqueles 2 livros que estavam começados, eu li esse inteiro, eu comecei esse. Só que esse aqui eu não terminei até hoje. E não é problema do livro. Esse livro aqui é o seguinte, ele narra acontecimentos, lugares, costumes e também pensamentos e impressões a respeito da sociedade e da vida de uma moça que viveu no final do século X no Japão. Então veja como esse livro é antigo. Esse livro foi escrito entre 994 e 1001, onde hoje é Kyoto. E a autora desse livro vivia ali na corte da imperatriz da época, então ela tem uma visão muito privilegiada de alguns aspectos da sociedade. Qual que é a questão aqui com a leitura deste livro? Ele é bem 8 ou 80. Existem alguns trechos dele que são muito curtinhos. Olha, eu abri uma página ótima para mostrar isso. Isso aqui, é só isso. Ela está dizendo aqui a preferência dela quanto a mar, por exemplo. Quanto a mares? Quanto a mares, o de água doce, o mar de Yosa, o mar de Kawaguchi, o mar de Ise. O que isso me diz? Muito pouco. Embora eu ame cultura japonesa, nunca tive o prazer de botar os meus pezinhos no Japão. E aqui tem a legenda, né, que fala que na verdade esse mar de água doce é que ela se refere a um lago. Então é uma curiosidade meramente geográfica. Existem ainda outras passagens em que ela fala sobre opiniões dela. E ela não está só descrevendo coisas, ela está dando a opinião dela sobre a vida, sobre a sociedade. E aí ela filosofa bastante. E eu achei muito bom filosofar junto. Alternar entre essas passagens mais breves e essas mais longas tem sido muito interessante. Ainda mais, né, como eu disse, eu gosto muito de cultura japonesa. Então é uma leitura interessante que não funcionou para mim de uma tacada só, assim, de um fôlego só, mas que eu estou lendo até hoje, né, não terminei e não estou com pressa de terminar. Então estou aproveitando essa leitura com o passar do tempo. O livro do Travesseiro, acho que eu falei o nome dele, talvez não. O livro do Travesseiro, da Seishonagon, com a tradução de Geni Wakizaka Jun Ota, Lika Hashimoto, Luisa Nana Yoshida e Madalena Hashimoto Cordaro. Bom, tirei da frente já então o livro que não está terminado. Agora vamos para os concluídos de julho. Vou começar aqui por uma das melhores leituras do ano, que foi No Final Ficam Cedros, do Pierre Jarabá. O que é que nós temos aqui? Uma família, aliás, a princípio um casal, né? Está se estabelecendo como família, foge do Líbano, numa época de guerra civil, e vai para a Alemanha. Na Alemanha eles têm 2 filhos, e este garoto, o menino, é o protagonista No Final Ficam Cedros e também o seu narrador. E ele tem um fascínio pelo pai, que é um pouco além do que é a admiração normal de uma criança pelo pai. E quando ele está com 7, 8 anos, de repente esse pai vai embora. Ele some, na verdade. Foi embora, morreu,
ele tem indícios de que o pai, na verdade, foi embora e que ele viu o pai saindo de casa. E antes dessa fuga do pai, ele recebia alguns telefones meio estranhos, ele andava mais triste, mais calado, mais enigmático. E esse garoto cresce com essa ausência muito forte dentro dele. E quando ele está adulto, já noivo, a noiva dele diz: você só vai seguir em frente na sua vida quando você souber o que aconteceu com seu pai. Vai atrás do paradeiro dele, né, do que você possa encontrar a respeito dele, e aí sim a gente segue a vida em casa. E ela é muito sensata, tá? Uma das pessoas mais sensatas desse livro é essa moça. E ela tem razão, ele precisa curar isso dentro dele, porque embora a mãe tenha se desdobrado para cuidar dele e da irmãzinha, que ainda era bebê quando esse pai foi embora, ele reconheceu muito pouco de tudo que ela abriu mão para conseguir criar os dois ali sozinha na Alemanha, sendo libanesa. Embora ela estivesse regular no país, sempre tinha aquela questão, né, de serem considerados estranhos na terra alheia. O livro não é em sequência linear de tempo, que é uma característica que eu amo. Ele tem avanços e recuos no tempo. De vez em quando o narrador entrega algumas coisas. Então, mas é que isso aconteceu depois que eu vi tal coisa. E você já fica, meu Deus, o que ele achou nesse lugar? Só que ele só vai retomar esse eu vi tal coisa muitas páginas adiante. E esse livro é muito bem escrito. Então, o autor consegue prender a nossa atenção ao longo da leitura, contando uma história que é muito interessante e de um modo muito bom. Achei a qualidade literária dele, assim, sensacional. Esse livro está parado aqui em casa há muito tempo. A princípio, para mim, ele seria só mais uma leitura recreativa e acabou sendo uma das melhores leituras do ano. Agora, comentando um pouquinho sobre Poética, do Aristóteles, que é uma obra bastante batida, né, por quem gosta de ler sobre livro, ler sobre literatura. É talvez aí a base da crítica literária, da crítica artística de um modo geral, até porque aqui ele está falando mais sobre o teatro, né, sobre a representação da vida nos palcos do que sobre o texto só escrito. Eu já tinha lido vários trechos desse livro e agora eu peguei para ler de cabo a rabo e amei. Ele é menor do que parece, tá? Porque essa edição é bilíngue, então metade dele em grego, metade em português. Não sei vocês, mas eu não falo grego. Então, foi uma leitura bastante rápida e eu gostei muito dessa edição. Tem várias notas de rodapé e às vezes, como é o caso aqui, a nota é maior do que o texto original. E para quem, como eu, não tem formação em letras, certos apoios aqui são mais do que necessários. Eu elogiei tanto, mas não falei o que é o livro. Por que a gente gosta tanto de certas características em livros, filmes, séries, peças de teatro, ópera? Por que a gente gosta de personagens bem construídos, de diálogos bem concatenados, de vocabulário que seja adequado ao meio social daqueles personagens? Por que a gente gosta de certas estruturas narrativas, mesmo sem saber exatamente por quê, né? O que tem de diferente nelas? Muita gente não para reparar. Eu gosto de livro com esta estrutura e aquela. Mas intuitivamente, algo faz com que a gente goste mais de um livro escrito de uma certa forma do que de outra. Por quê? É mais ou menos sobre isso que o Aristóteles fala aqui, sobre qual é a base para o nosso gosto por ver representações da vida. Como é que nós gostamos da mímese, da mimetização da vida real em obras de arte. Então, é muito interessante ler esse livro para a gente entender por que algumas coisas incomodam tanto, mesmo quando a gente não sabe explicar por que elas incomodam. A edição que eu tenho é da Editora 34, uma edição que eu amei, achei irretocável, com tradução e muitos comentários de Paulo Pinheiro. Não falei sobre o livro anterior, né? No Final Ficam Cedros é uma publicação da editora Jangada, com a tradução de Karina Giannini. Uma pausa aqui nesses livros tão maravilhosos para falar de uma das minhas maiores decepções, A Face Mais Doce do Azar.
da Vera Saad. A primeira metade dele realmente é muito boa. A segunda metade eu achei terrível. Não que ela seja mal escrita, não é isso, não é um problema no estilo da autora. É que a história se encaminha para certos lugares comuns que me incomodam muito na literatura. Bom, por que a primeira parte me interessa muito? Primeiro, porque eu amo romance histórico, que é o caso deste, parecia pelo menos, e é um período histórico que eu vivi, mas que ainda não tinha visto retratado em obra alguma. Plano Collor, muitos de vocês se lembram, né? A média de idade aqui do meu espectador no YouTube é de 45 a 65 anos, é meu maior público. Então, vocês como eu se lembram bem como que essa época foi. E a primeira metade do livro dela tem uma ambientação muito boa, muito fiel. Eu lia os sonhos daquela família, o que eles pretendiam fazer. A gente vendeu tal coisa para juntar dinheiro para o empreendimento. Como eu sabia que era Plano Collor, eu já li aquilo com dó. Coitados, estão sonhando tanto e vão perder tudo. Além dessa época do início do governo Collor, ela aborda também o que seria o início das crises das construtoras. No começo aqui do livro nós temos o Collor ainda recém-eleito e a família dividida, né, entre a esperança, que representava aquele que se dizia caçador de marajás, e a descrença de quem duvidava muito do monte de boas intenções daquele rapaz, né? Porque o Collor era muito jovem quando ele assumiu a presidência. E nós temos dois núcleos familiares aqui, são dois irmãos com as respectivas esposas e crianças. E eles estão juntando dinheiro para um empreendimento em comum. Num certo momento aqui, uma família vai morar na casa da outra, afinal de contas aquilo é temporário, porque existe um apartamento em construção e logo nós vamos ter uma boa vida. Por todo o contexto social, econômico e as crises familiares vão se agravando e começam a se aproximar pessoas de índole muito duvidosa dessas meninas, né, da narradora e da prima dela. O livro retrata, então, esse período pré-Plano Collor, né, como eu disse, umas pessoas desconfiadas, outras esperançosas, o plano em si, as pessoas descobrindo que seu dinheiro estava confiscado e recebendo a notícia do porquê de tudo aquilo, e o pós-plano, quais foram as consequências inúmeras para essas famílias. Não foram consequências só econômicas, foram econômicas, sociais, familiares, de autoestima. A gente teve aí uma série de problemas pessoais desencadeados por esse confisco do dinheiro. Bom, da metade para frente, esse livro toma um rumo que me desagrada muito, porque ele cai em alguns clichês da literatura, principalmente da literatura contemporânea, sobre a menina abusada e desacreditada, como sempre. Não é que eu fecho os olhos para essa realidade, gente, eu sei que isso existe. É só que esse tema é tão recorrente na literatura que acabou se tornando um clichê, e é por isso que eu gosto de livros que fujam disso, tá? É uma questão de gosto. Eu gostaria de saber até, não pesquisei, né, se a Vera Saad tem outras obras escritas, porque eu gostei muito de como ela escreve. Tanto que, da metade para frente, o enredo não estava me agradando, mas eu insisti na leitura, porque a narrativa dela é muito boa, é um mérito da autora. Seguindo, dando uma pausa aqui na reclamação, daqui a pouco reclamarei de novo, mas vamos pausar, falar de um livro maravilhoso, também uma das melhores leituras do ano, Assombrações, do Domenico Starnone. Já vou falar da edição para não me esquecer. Esse aqui é publicado pela editora Todavia, com a tradução de Maurício Santana Dias. Esse livro aqui é a história de um artista em crise criativa. Ele é um ilustrador de bastante renome, de bastante sucesso. Aliás, ele vive de um sucesso do passado, mas ele não percebe que algumas escolhas aí já estão caindo em obsolescência, e ele tem dificuldade em aceitar o novo, em entender certas dinâmicas da sociedade, não só da arte. Bom, e esse avô em crise criativa, ele está tentando loucamente ilustrar um conto do
Henry James. Aliás, já falo sobre esse conto. Ele está tentando ilustrar isso aí, ele está com o editor no pé dele ali, cobrando a entrega disso, porque ele já extrapolou certos prazos e ele não consegue concluir. Então ele vai para a cidade natal dele, na casa onde ele mesmo cresceu e onde hoje mora sua filha, para cuidar desse neto. Por que ele vai cuidar desse neto? Porque a filha e o genro, os dois precisam viajar a trabalho. E eles têm um filhinho ali de 4 anos, sabe aquela criança super inteligente que fala umas coisas que você fica, meu Deus, onde essa criança tirou isso? Pois é, ele é muito inteligente, só que não deixa de ser uma criança de 4 anos. E é uma criança meio negligenciada. Ele recebe muito elogio, recebe muita atenção quando ele fala ou faz essas coisas aí meio geniais de mini adulto. Mas o lado criança dele não é valorizado em casa, sabe? Muito que bem. E esse garoto tem um talento nato para a arte. E quando esse avô vê o neto de 4 anos desenhando coisas que ele considera melhores do que as dele próprio, ao mesmo tempo em que ele ama o neto por ser neto, ele também tem uma relação muito dura com como aquela criança se comporta, o fato de o menino querer conversar o tempo todo, querer brincar o tempo todo. Lembra, ele tem 4 anos. Irrita esse homem, então ele fica realmente obrigado a conviver com essa criança que ele mal conhece. E nisso, ele pensa muito sobre como foi a vida dele, especula como teria sido se ele tivesse feito outras escolhas, seguido por outros caminhos. E ele lembra muito do passado, afinal, a filha mora na casa onde ele mesmo cresceu com seus irmãos, sua mãe. No caso aqui desse protagonista, as assombrações são esses fantasmas do passado mesmo, não é um livro de terror. Já o livro que ele está tentando ilustrar, veja só, eu nunca tinha lido Henry James, mas um grande autor aí que eu sempre vejo e um dia quem sabe. Muito que bem, eu não queria gastar dinheiro comprando o livro e fui procurar no Kindle. Só tinha em inglês, ok. Eu leio bem em inglês, pra mim, a princípio, parecia uma boa ideia. Gente, eu achei super difícil. Nossa, ele tem um estilo bem peculiar, uns períodos longos, assim, um vocabulário mais requintado. Aí eu fui descobrir depois, né, que realmente o estilo dele é esse. E o que é esse conto? É sobre também um homem que tinha muitos bens, era um estadunidense ou americano, como vocês preferirem, que se mudou para Londres. Em algum momento este homem sai da Inglaterra, retorna para os Estados Unidos, para a casa onde ele cresceu, e começa a ter umas certas impressões a respeito do que está acontecendo naquela casa. Não vamos entrar em detalhes para evitar spoilers, mas existe um paralelo muito interessante entre as duas obras, né? Nas duas são homens maduros que retornam para a casa da infância e repensam sua vida e suas escolhas. Como teria sido minha vida se eu tivesse seguido o caminho X, Y ou Z? Um detalhe aqui, tá? Não precisa ler o conto do Henry James para entender o livro do Sternone. São obras que funcionam perfeitamente aí isoladas. Mas eu achei mais interessante tentar entender qual era o lance ali do protagonista com o The Jolly Corner. Para quem faz parte de algum clube de leitura, eu sugiro que inclua Assombrações. É um livro muito bom para se discutir. Ele é pequenininho, né? Rendeu esse dia no clube. Teve gente que gostou, tem gente que não gostou. Mas mesmo entre quem não gostou tanto dele, a discussão que ele provoca foi muito produtiva, tá? E ele me fez querer ler O Deserto dos Tártaros, que eu li em agosto, sobre o qual falo já. Eu acho que agora eu vou reclamar. Eu me decepcionei horrores com Amêndoas, da Won Pyeong-chun, eu acho. Não tenho muita familiaridade com nomes sul-coreanos. E assim, esse livro me decepcionou horrores. Não é porque ele tem a capa fofinha e o enredo é pesado, não é isso. Isso eu já sabia que ele não era leve. É que eu achei que ele era uma HQ.
Não sei por que a razão, eu botei na cabeça que era uma HQ e quando eu comecei a ler a introdução, eu falei, a introdução da HQ. Não, gente, era um livro. E a segunda parte da decepção foi a condução do livro, que eu achei meio temerária. O protagonista sofre de alexitimia, que é uma incapacidade. Não há nada para repetir. Gente, do nada, Alexa. É uma incapacidade de reconhecer e nomear sentimentos e até de expressar certas emoções. E essa dificuldade traz muito problema pro protagonista, que começa esse livro ainda criança. Então, como a mãe dele percebe que ele é visto como um extraterrestre, porque ele está sempre com a expressão neutra, não importa o que aconteça, ele não expressa emoção e nem sente, aparentemente, essas emoções, ele está sempre com uma cara muito neutra para tudo. Ele testemunha um crime. E ele chega num local para pedir ajuda e ele diz, tem um menino sendo espancado ali no beco. Assim, sem emoção. Claro que o rapaz não acredita nele, acha que é só uma brincadeira de criança. E a situação desse garoto aí que está sendo espancado se complica. Então, por situações assim, a mãe dele ensina algumas ferramentas, né, para ele se desenvolver, para ele conseguir viver um pouco melhor na escola, melhorar um pouco a questão de bullying que ele sofre. Mas, essa mãe e a avó, na verdade, a avó também é bastante presente na vida dele. Em um certo momento, essa mãe dele precisa se ausentar da vida dele. E aí tá ali um adolescente de uns 12, 13 anos, não sei, vivendo meio que sozinho, né, por conta própria, tendo que resolver coisas da vida. Aí ele recebe ajuda de um vizinho que sabe ali o que aconteceu com a mãe dele e com a avó. Esse vizinho dá apoio em algumas coisas, mas apoio emocional, mais nenhum. Então, até esse ponto, o livro é muito interessante. Só que o absurdo não é uma criança de 12, 13 anos vivendo sozinha. A questão é como esse bullying na escola é encaminhado, como a questão clínica dele é conduzida até o final do livro. O livro se torna muito inverossímil. E eu não estou falando nem só de comparação com a realidade em si, com a realidade fática aqui do mundo de fora. Eu falo da inverossimilhança dentro da história mesmo. Dentro daquele universo, o que acontece depois não parece fazer sentido. Bom, parando de reclamar, mas não tanto, vamos para um livro de entretenimento. A expectativa que eu tinha a respeito desse livro não era alta. Eu não esperava uma obra literária. Eu esperava puramente entretenimento. Me entregou isso? Entregou, mas em muitos momentos eu tive que botar a minha cabecinha lá nos anos 90 para me reinserir no que era humor, no que era engraçado naquela época. Porque sim, o humor mudou. Tantas considerações para dizer que dei risada sim de O Xangô de Baker Street, do Jô Soares, mas dei risada com moderação. Eu entendo que muitas escolhas literárias aqui fazem sentido naquele contexto, são coisas que hoje eu já não acharia engraçado, mas no universo do livro, voltando, né, dentro do que está neste livro, tudo faz sentido. O que é mais legal nesse livro? O nonsense. Nós temos Sherlock Holmes com seu companheiro Watson no Brasil, a passeio, aparentemente a passeio, né? Mas ele está aqui convidado por alguém. Ele vem para solucionar um sumiço de um violino, mas ele acaba sendo envolvido em investigações a respeito do que seria o primeiro serial killer do Brasil. É humor, pastelão, claro. Existem muitos personagens reais aqui nesse livro e apresentações que de fato aconteceram são colocadas aqui como pano de fundo. Então, a pesquisa histórica do Jô Soares para este livro deve ter sido super longa. Ele tinha uma bagagem cultural muito grande, sempre foi um leitor, um estudioso, um pesquisador. Tanto que as entrevistas mais sérias dele, né, são muito bem conduzidas, porque ele estudava o assunto, estudava o entrevistado. Tanto quanto ele era engraçado, ele também era muito culto.
Então, uma pesquisa histórica apuradíssima para reunir aqui pessoas que existiram. Algumas conviveram entre si, outras não, né? E ele mistura gente real com personagem literário. É um livro de investigação. Quem está matando moças no Rio de Janeiro? E além de matar de forma muito violenta, esse serial killer coloca, adivinha o quê? Uma corda de violino na moça, em partes pudendas da moça. Então veja, é um livro muito absurdo, né? Um enredo muito absurdo, que a gente já espera que seja absurdo, e exatamente por isso entregou diversão. Eu acho que alguém que nasceu de 20 anos para cá não acharia esse livro tão interessante. É realmente uma coisa muito datada. Nunca tinha lido Jô Soares. Esse livro estava naquela tag dos livros para 2025, né? Como autor que eu nunca li. Então, tá lido. Jô Soares. Foi um bom livro para as férias. Eu acho que eu acabei... né? Eu acabei os de julho. Faltam os de agosto. Em julho rendeu, né? Porque eu tive uns dias de férias e tal, então teve aquela coisa de atravessar a madrugada lendo, depois passar o dia morrendo de sono. Mas enfim. Agora vamos para agosto, que é um mês bastante breve, né? Eu termino só 3 livros aqui. Terminei, antes do que eu imaginava, Clarice, Uma Vida que se Conta, da Nadia Batella Gottlieb. Eu tinha a intenção de seguir com esse livro até setembro. Só que em agosto, eu já comecei ali um certo tumulto na minha vida, em que algumas leituras não estavam rendendo muito, e o tempo para a leitura também diminuiu. E como eu estava muito interessada nesse livro aqui, eu não queria perder o fio da meada dos últimos 25% dele, preferi terminar. Bom, não tem muito o que falar, né? Biografia da Clarice Lispector. Achei um livro extraordinário. É uma das melhores biografias que eu já li. Eu fiz recentemente não tanto, mas em algum momento aí, eu fiz um vídeo sobre as minhas biografias preferidas. Hoje, numa atualização, este aqui entraria. É muito bem escrito, muito bem embasado, é rico em informações, dados, fontes, coisas que são meio contraditórias a respeito da vida dela, até a data de nascimento da Clarice Lispector, né? É um assunto aí sobre o qual existe alguma divergência, é trazida aqui com os porquês da divergência. Então, olha, neste documento consta isso, naquele documento consta aquilo. Você percebe nas entrelinhas a admiração da Nádia pela Clarice, sem que isso prejudique a qualidade da informação que ela está trazendo. Então, nós temos aspectos aqui muito importantes da vida pessoal dela, como a vinda para o Brasil, né, ainda bebê, de que ela, claro, não se lembra, a mudança de Recife para o Rio de Janeiro, o início da carreira dela como jornalista, casamento, os filhos, os lançamentos de livro, a recepção nem sempre tão boa das obras dela, e também a melancolia, né, de quando ela passou um período muito longo longe das irmãs, de quem ela era muito próxima, a vida de mulher de diplomata, que provocava essa distância, a separação desse diplomata e a volta dela para o Rio de Janeiro. E, infelizmente, né, ela morreu bastante jovem. E a gente tem aquela imagem hoje da Clarice como uma best-seller, e nem tudo dela foi bem recebido pela crítica e pelo público antes. Algumas obras dela tiveram boa recepção pela crítica, mas não foram, assim, necessariamente sucesso de vendas. E eu não imaginava isso. Eu sabia que algumas obras dela tinham sido mais bem recebidas do que outras, até porque eu já tinha lido... Não vou lembrar o nome agora. Eu resenhei esse livro esse ano, vou deixar aqui. Mas é um livro não muito querido pelos leitores dela. Então eu já sabia, né, que dessa péssima recepção dessa obra na época. Mas eu achava que tinha sido uma exceção. E não, tem umas outras obras dela aí que demoraram um pouco para conquistar a crítica. Os 2 primeiros livros dela foram muito bem recebidos. O primeiro, principalmente, pelo
pela inovação e também por ser um livro de uma moça muito jovem, uma escrita muito madura para um primeiro livro. O segundo causou certo frisson, sim, e o terceiro foi esse aí que na época quase ninguém gostou e quase custou a carreira da Clarice. Eu tinha uma imagem da Clarice Lispector de pessoa mais fria, mais distante, muito fechada em si mesma. E eu acho que muito dessa imagem vem da pouca quantidade de entrevistas em vídeo que ela deu. Eu já vi que é uma entrevista dela para a TV Cultura, aquela mulher tensa ali, retesada, fumando, o nervoso em pessoa. A forma como ela olha pro entrevistador me parecia algo muito próximo do desprezo, do você não deveria estar me perguntando isso. E parece que não era. Eu acho que era só meio que uma armadura dela por ter vergonha de se expor. Além de ser reservada, sim, e tímida também, ela tinha a língua presa, né? Ela falava de uma forma meio diferente. E com as pessoas próximas a ela era extremamente afetuosa. Ela sofria muito por não ver as irmãs, por ter pedido família cedo, né? Pai e mãe ainda jovem. Quando ela teve os filhos, né? Ela teve 2 filhos, como ela foi dedicada, extremada, ela queria ser mãe em tempo integral, uma pessoa que realmente nasceu para aquilo, sabe? Ela tinha uma necessidade de afeto muito grande, né? Então, uma pessoa de poucos relacionamentos expostos, mas todos os que ela tinha, que eram mais próximos, eram muito queridos. É um livro, obviamente, muito indicado para quem é fã da Clarice, mas para quem não é tão fã também, é um livro excelente, porque ele tem um panorama histórico e social e cultural muito bem delineado. Então, para quem gosta de entender certos aspectos do mercado cultural, de um modo geral, ali entre os anos 50 e 70, considero uma obra até indispensável, tá? É realmente um trabalho acadêmico muito bom e tão bem escrito que resultou num livro gostoso de se ler. Esta obra é publicada pela editora EDUSP. Em agosto, eu só tenho coisas boas a dizer, né? Só terminei 3 livros e foram 3 livros sensacionais. Vou passar para mais um que não foi surpresa minha gostar desse livro, porque eu amo. O único romance que eu havia lido da Ruth Guimarães foi o Água Funda. Li um livro de contos dela, Contos do Céu e da Terra. E esse título é bastante literal. Nós temos aqui, em todos esses contos, aliás, são contos muito curtinhos, tá? Esse livro aqui rendeu muito em agosto por isso. São contos curtos de 2, 3 páginas, com folha de separação entre cada um deles. Então, este livro é muito menor do que ele parece. Ele já é fininho, seria mais fino ainda sem essas páginas de separação aqui. Que, de qualquer forma, são um trabalho muito bonito, é um trabalho primoroso. Eu amei essa edição toda coloridinha aqui. Agora, voltando ao porquê que o título é literal, né? Em todos estes contos, nós temos interação de algum elemento, não vou dizer sobrenatural, mas é um elemento religioso, especialmente da Igreja Católica. Nós temos pessoas e santos. A Ruth Guimarães era uma estudiosa de folclore, costumes, era a área de pesquisa dela. E ela valorizava muito uma cultura que, por muito tempo, foi e ainda é muito marginalizada, minimizada, colocada como ridícula, que é a cultura caipira, a cultura aqui do interior de São Paulo. Tanto que falar que alguém é caipira, muita gente toma até como ofensa, né? E não é. Caipira é o nome da cultura que se estabelecia no interior e que era muito diferente da que estava predominando ali na capital. Na capital, a cultura predominante era ou a das elites cafeeiras, bastante europeizada, ou a dos imigrantes que foram bem aceitos, né? Foram principalmente os italianos. Então, sem demérito
do encontro dessas culturas, que teve também a sua riqueza, é óbvio, mas para você enaltecer a cultura de um lugar que está se fundindo com a cultura de outro, você não precisa tomar como ridícula qualquer coisa que destoe disso, né? E foi o que a cultura dominante da época fez. E isso vem como resultado aí de algo que já vinha de algum tempo, né? De tentar, né, pelo menos matar a cultura caipira. E a Ruth Guimarães faz justamente o contrário. Nas obras dela, ela enaltece elementos da cultura caipira, os saberes, os ditos, o vocabulário, as histórias que se contava, o modo de se viver. Tudo que de alguma forma contribuía para o estabelecimento da cultura caipira, inclusive a religiosidade. Então, esse livro não é religioso, mas ele é um bom retrato de como a sociedade caipira, entre os anos 30 e os anos 50, vivenciou a sua fé. É essa relação respeitosa, às vezes temerosa também, com elementos da religião católica que conduzem os contos aqui. Achei um livro muito bem escrito, muito gostoso, assim, sabe? Muitos contos aqui são com conforto. É aquele tipo de livro gostoso para você ter à mão e de vez em quando ler um ou outro, sabe? Então fica a dica aqui, Ruth Guimarães, Contos do Céu e da Terra, uma publicação primorosa, por sinal, da Faro Editorial. Antes de um elogio para uma releitura, eu vou reclamar. A única leitura que eu abandonei em agosto era também uma do Clube do Livro, que era O Som do Rugido da Onça, da Micheline Veronche. Não gostei da forma como ele começa e percebi que muita gente lá no clube estava falando que era um livro extremamente triste, que era desgraceira atrás de desgraceira. Eu não estava para isso naquele momento, sabe? Então eu preferi abandonar. Reclamação feita. Vamos finalizar este vídeo com menção aqui a uma releitura de um dos melhores livros que eu já li, O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Essa edição que eu tenho é publicada pela Nova Fronteira, com tradução de Aurora Fornoni Bernardini, Homero Freitas de Andrade e um prefácio muito bom de Hugo Giorgetti. Eu amo esse livro porque a história dele é bem contada, porque ele tem no próprio texto reflexões muito interessantes a respeito, principalmente do tempo e das nossas escolhas de vida, mas eu amo principalmente o efeito que esse livro tem em mim quando eu leio. Foi a segunda vez que eu li e foi a segunda vez que eu tive a mesma sensação. Eu preciso me mexer, porque a vida está passando e eu estou procrastinando coisas que são importantes. Gente, é uma coisa óbvia? Sim, é uma coisa óbvia. Todo mundo sabe que o tempo está passando. Só que entre a gente saber e a gente se mexer, existe uma diferença. Então, esse livro ele é meio que um catalisador para mim, sabe? Nas duas vezes que eu li, eu tive essa sensação. Cheguei à conclusão de que é uma obra que eu preciso ler uma vez por ano. Bom, mas afinal de contas, né, sobre o que é o Deserto dos Tártaros? É a história do Giovanni Drogo, que é um oficial recém-formado, que sonha com uma carreira militar brilhante, em fortes e importantes. Ele sonha em começar muito bem e ascender na sua carreira e fazer nome. Ele quer fazer fama. E a primeira designação dele é para um forte desconhecido, do qual ele mesmo nunca tinha ouvido falar, meio insignificante no meio militar, que fica numa região de fronteira. Fronteira com o quê? Não sabemos. Esse livro não tem assim uma localização exata, né? A descrição de paisagens aqui é muito parecida com a descrição ali do norte da Itália, com aquela fronteira com a Suíça. O único detalhe que nós sabemos é que a fronteira deste forte é a região de onde viriam os tais dos tártaros. E as pessoas nesse forte estão esperando o ataque destes tártaros há algumas décadas. Então se repete constantemente. Os tártaros vão chegar, quando eles chegarem nós precisamos estar preparados. A vida neste lugar é todinha moldada em razão da vinda desses tártaros, que até então nunca apareceram. Quando o Giovanni chega neste lugar, ele percebe
que as pessoas estão ali meio que paradas no tempo. E as pessoas perderam a perspectiva de vida fora daquele lugar. Elas estão vivendo em razão das rotinas e das repetições, dos costumes que foram estabelecidos na espera desses tártaros. Então, no primeiro momento, ele olha e fala, eu não quero isso aqui pra minha vida, não. Imagina! Mas acontece com o Giovanni o que acontece com muita gente. Ele vai se acostumando com aquela rotina, ele entra naquela engrenagem, aquela roda dos ratos, e de repente ele se vê sem iniciativa para sair dela, mesmo quando existe uma chance para isso. Assim, uma boa parábola da vida de muitos adultos que se acostumam com trabalhos ruins, com casamentos ruins, com convivências, não vou nem dizer de amigos, né, mas convivem com pessoas tóxicas e estão acostumadas porque, é assim mesmo, fazer o quê, né, é o jeito, é a vida. Pois é, esse livro é quase que um tapa no conformismo. Eu não me canso de elogiar esse livro, então eu vou parar aqui porque me falta vocabulário para o tanto de adjetivo bom que eu gostaria de acrescentar aqui a O Deserto dos Tártaros. E o que eu falei sobre ler esse livro uma vez por ano não era mentira, não. Eu estou realmente cogitando fazer uma terceira leitura agora em 2026. Cogitando, ainda não está em planos oficiais. Bom, muito obrigada para quem me acompanhou até aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.